Me diz uma coisa, tu escreve um código burro, inteligente ou perspicaz? Hoje eu vou mudar a forma que tu escreve teu código, cara, te mostrando esse artigo que fala sobre um ponto que em algum momento na tua carreira vai aparecer. Vai ter alguém que vai chegar pra ti e falar o seguinte, cara, não escreve esse código inteligente. Por que não? Cara, sabe o que é? Porque ele é difícil de entender. Então, quando que o teu código é inteligente o suficiente que ele começa a ficar difícil de entender? E esse artigo já diz, pessoas que dizem isso pensam em código inteligente como se fosse o Duff's Device. Então, te prepara aí que esse vídeo não vai ser um iada aleatório, abstrato sobre código. Não, ele vai ser bem técnico, por sinal. Então, Duff's Device, pra quem viu isso na faculdade, é basicamente tu quer mover uma memória de um lugar pro outro, e tu pode fazer isso num loop, percorrendo tudo, ou tu pode fazendo sempre deixando quantidade de bits à esquerda sobrando, né? Então, tu vai movendo de 8 em 8, tá? Eu não vou te explicar o Duff's nesse momento, mas a única coisa que tu precisa entender é que tu tem um ponteiro aqui, que é o to, que é o destino da tua memória, depois tu tem o from, que é um ponteiro da onde que tu tá querendo transferir a tua memória, e tu tem um contador, que é o número de shorts que tu vai querer transformar. É basicamente isso. Então, se teu count fosse 10 aqui, ele ia fazer 10 mais 7, 17, dividido por 8, tu vai estar registrando aqui um valor, que vai ser, digamos, 2, e aí esse 2 ele vai começar decrementando, então ele vai começar do case 2, e vocês vão ver que esse switch aqui não tem break, então ele tá usando algumas artimanhas da linguagem ali, para mover sempre os 8s que ainda faltam ser movidos. É um código inteligente se ele te fez se sentir burro, mas será que ele é um bom código? Vamos ver então. Então esse código é inteligente, entre aspas, porque explora o conhecimento sobre a linguagem. Nesse caso, as peculiaridades do fall-through. Então a tua linguagem aí, eu não sei se tem o fall-through, mas por exemplo, quando tu faz um switch como aquele ali e tu não tem break. Tem linguagens que tu precisa fazer, por exemplo, switch case break, e se tu não fizer o switch case break, ele vai continuar percorrendo todos os outros casos do teu switch. Então, quando isso acontece, basicamente tu tem um fall through, que nesse caso do Duff's transforma isso aqui num código inteligente, porque ele vai movendo pro próximo case, né? Então ele move pro próximo case. Então o código inteligente também pode explorar o conhecimento sobre o ambiente operacional ou tópicos especiais como bit twiddling. Bit twiddling é só basicamente uma manipulação direta de bits, é isso que ele quer dizer. A sabedoria convencional diz que este código é inteligente e é ruim. Então deixa eu ler de novo melhor aqui. A sabedoria convencional diz que esse código inteligente é ruim. Então vamos ver outros exemplos aqui. Há um segundo tipo de código inteligente. Código que explora o conhecimento sobre o problema. Considere classificar todas as 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos por data de nascimento. A solução simples é usar um quick sort, que tem um fator de log 2, né? De mais ou menos 30. Eu não sei o que ele quis dizer com esse estimado em 30 aqui, mas tudo bem. A solução inteligente é explorar o fato de que todos nos Estados Unidos têm menos de 120 anos. Entendi. Tu sabe qual que é o limite de idade, digamos assim, com base na pessoa mais velha do teu país. E em vez disso, então, a gente classificaria por bucket com 45 mil buckets. Isso classifica a lista em uma única passagem, o que é uma ordem de magnitude mais eficiente. Então tu não precisa de um fatorial, tu simplesmente vai ter um odd n ali, né? Esse tipo de código inteligente também pode ser mais fácil de entender. Como você está resolvendo um problema mais simples do que o caso geral, você pode escrever menos código e deixar as coisas mais claras. Fica até a dica aqui para quem tá fazendo algum processo seletivo que vão aplicar LeetCode, né, cara? É por isso que tu sempre tem que fazer perguntas no início. Isso vale também para System Design, né? Quando tu tá desenhando o sistema, tu precisa saber, tá, mas que tipo de dado a gente tá falando? Quantas requisições a gente espera? E esse tipo de pergunta, então, vai te ajudar a escrever um código que ele é inteligente, digamos. Isso geralmente acaba sendo altamente específico do domínio, mas um exemplo simples em Python é testar se cada elemento de uma lista é único. Então aqui, eu não programo em Python, mas enfim, a gente está definindo uma função isUnique e a gente está retornando o len, provavelmente a length de comprimento, qual que é o tamanho da lista transformada em um set. Então para quem não sabe, a estrutura de dados set, ele vai evitar registros duplicados, né? Ele vai gerar ali um hash para aquele valor e ele vai evitar que aquele valor
seja inserido de forma duplicada. Então, basicamente, o que essa função está fazendo é transformando a lista num set e verificando se o tamanho do set é igual ao tamanho da lista. Se ao transformar a lista em set, tu tem a mesma quantidade de elementos, tu sabe que todos os elementos eram únicos. Se ao transformar a lista num set, a quantidade de elementos diminuiu, tu sabe que não tinha elementos únicos. Então, quando alguém, por exemplo, numa entrevista te perguntar: Lucas, quantos elementos repetidos a gente tem nessa lista? O que tu pode fazer é transformar a lista em set e diminuir o tamanho do teu set do tamanho da lista. E aí tu vai ver quantos elementos tinham na lista que eram duplicados. Então, quantas vezes o elemento se duplicava. Isso significa o quê? Que tu precisa entender como que o set funciona, tá? Não é simplesmente usar isso aqui. É a mesma coisa quando tu vai usar o sort. Tu precisa saber o quicksort ou o merge sort. Falamos sobre inteligência como se fosse simplesmente ruim. Como código inteligente é mais difícil de depurar. Isso é longe isso é ir longe demais. A inteligência pode levar a um código mais rápido, mais seguro e até mais claro. Vou chamar essa classe de inteligência de perspicaz para distingui-las. Ok, então aqui que está entrando o perspicaz no artigo. Então tu tem um código inteligente, que ele pode ser mais difícil de entender, e tu tem um código inteligente que ele é até mais fácil de entender, ok? Mas provavelmente não é a primeira coisa que as pessoas pensam ao resolver o problema. Problemas com insights, né? Insights podem tornar o código mais rápido, simples e seguro, mas também é frágil. Insights só funcionam porque exploram alguma propriedade no problema. Se o problema mudar, mesmo que ligeiramente, a solução perspicaz pode falhar. Não podemos adaptar nossa implementação de isUnique para verificar se cada elemento aparece 2 vezes. Insight geralmente não é generalizável. A solução inteligente para um problema não se parecerá em nada com a solução inteligente para um semelhante. Vocês estão entendendo o que ele quer dizer com isso? Quando tu faz algo inteligente ali, que ele chamou de perspicaz, basicamente tu tem sempre digamos, um domínio de negócio, então um domain, tu tem um conhecimento do negócio e tu tá usando esse conhecimento do negócio para deixar o teu código mais inteligente e menos genérico, né? Menos algoritmo, digamos assim. Então, quando tu tá trabalhando no algoritmo, tu sempre pensa em como que ele escala, e essa escala sempre tende ao infinito, né? Então, quando tu implementa algo, tu tem sempre o N ali no teu Big O, porque tu não sabe qual que vai ser o tamanho de N. Tu tá preparado para tudo. Mas tu pode aplicar, por exemplo, um domínio de conhecimento. A gente vê isso sendo aplicado de forma inteligente também no próprio ponto sort que tu usa no teu JavaScript. O ponto sort, ele vai usar o algoritmo de quicksort ou merge sort, dependendo do tamanho da tua lista que tu quer ordenar, por exemplo. No exemplo que ele deu aqui, que ele estava ordenando datas de nascimento ali, se eu não me engano, ele tomou como, digamos assim, assumption, que seria, no caso, me faltou agora a palavra, mas ele está supondo que nesse momento a pessoa com maior idade é 120 anos. Mas se ano que vem essa pessoa não morrer, ela for a 121 anos, ele teria que talvez mudar o algoritmo dele. Então é isso que ele quer dizer com aquilo ali. O teu código ele pode ser inteligente usando um insight, usando algo do negócio, mas se o problema mudar ligeiramente ou menor que seja, a tua solução perspicaz pode então começar a falhar, né? Isso leva a um problema de escalabilidade com código perspicaz. É somente leitura. Você precisa de muito conhecimento tácito para consistentemente chegar a insights úteis. E isso não é algo que se transfere entre pessoas. Isso aqui tu transfere entre pessoas comentando o teu código, né? E aqui eu agora tô tendo insights e falando de outro problema que eu li essa semana, que é quando não comentar o teu código. Mas voltando pro artigo aqui. Eu posso encontrar uma solução perspicaz para um problema e então encontrar um novo insight quando o problema perturbar ou mudar, né? Mas se eu deixar o projeto, o resto da equipe pode não ser capaz de fazer isso. Eles podem não ter as mesmas habilidades ou informações básicas e não podem ser inteligentes da mesma forma que eu era. Cara, eu vou te dar um outro exemplo, tá? Que aconteceu uma vez comigo. A gente tinha um projeto que basicamente fazia o seguinte: a gente tinha informações, então a gente tinha um conjunto de dados aqui. Nesse conjunto de dados, basicamente, a gente tinha um dado ali que era único, tá? Esse dado era único. Vamos chamar aqui esse dado único de chave... não sei, cara. Chave A. Tanto faz, tá? Era a chave A. Certo. O que a gente fazia no projeto é a gente pegava essa informação, a gente fazia várias coisas com ela, mas uma das coisas que a gente fazia era fazer o track do Analytics. Então a gente estava fazendo o Analytics do projeto e esse Analytics ele dependia de algumas informações. Para saber o que a gente já tinha traqueado ou não, a gente criava basicamente um ID de track. Então track
ID, ok? Criamos o nosso track ID. O que aconteceu? Cara, como essa chave A, que era uma informação que era única, ela estava sendo sempre única, a gente supôs que é o seguinte, vamos usar isso como track ID, certo? Certo. Passaram-se vários anos. Cara, se passou, sei lá, 2, 3 anos. A gente teve uma migração de API. Então, a API migrou para outro esquema. A API migrou para outro esquema. O que começou a acontecer? A chave A já não era mais única. E aí, o que aconteceu? A chave A não é mais única? A gente olhou no código. Não vai quebrar nada, tudo bem. Mas, cara, em algum código específico, a gente esqueceu que aquela chave estava sendo usada lá no Analytics. E aí o Analytics quebrou. Então, assim, o código, ele foi inteligente porque ele usou dados do negócio para inferir aquilo tecnicamente como sendo o ID único do Analytics. Só que esse tipo de conhecimento não é claro para quem chega depois no projeto ou até mesmo para ti depois de vários anos. Então, só dando um exemplo bem palpável, real mesmo que aconteceu comigo, que ele tá querendo dizer aqui. O teu time pode não ter as mesmas habilidades ou informações básicas para perceber, por exemplo, que numa migração de API de dados vai quebrar o analytics total do teu sistema. Isso não significa insightfulness seja ruim, né? Significa apenas que precisamos levar isso em conta em nossos projetos. Então, o que a gente poderia ter feito? A gente poderia ter gerado um ID aleatório, guardado esse ID, né? Simples. Era só a gente gerar o nosso próprio ID do Analytics. Mudanças de requisitos afetarão desproporcionalmente o código Insightful. Faz sentido documentar quais partes da base de código usam código Insightful e em quais premissas as baseamos. Então, nesse caso aqui, a gente poderia ter documentado dizendo, olha, esse campo aqui, ele é usado em tal lugar. Né? Quando as regras daquele campo mudar, a gente perceberia. Mas seria bem difícil, porque muitas vezes isso está em domínios diferentes no teu projeto. Acho que também podemos depurar código Insightful reexaminando as premissas e vendo se alguma mudou. Mas não tentei isso na prática. Insight como fator de confusão. Alguns anos atrás, houve uma série de ensaios sobre vencer C com language. Começando com vencendo C com 80 linhas de Haskell. Trabalhando com Haskell, o Chris, trabalhando com Haskell, conseguiu escrever uma ferramenta de contagem de palavras que era 2 vezes mais rápida que o padrão do MacWC. Mas ele deu muito trabalho para chegar lá. Penner não estava vencendo C com Haskell, ele estava vencendo C com Haskell Intelligent, WC. O Haskeller especialista pode ter insight suficiente para otimizar Haskell, mas não podemos esperar que o Haskeller médio, alguém que programa em Haskell, né, tenha essa expertise. Além disso, estamos comparando Haskell perspicaz com C regular. Cara, eu vejo muito isso quando alguém tenta comparar até mesmo frameworks web. Recentemente saiu até uma comparação de vários single page applications, eu acho que era, ou na real era algo do SSR, tipo assim, comparando React, Svelte, Remix, Nuxt e vários outros, tá ligado? Então o cara tava comparando quanto tempo levava usando esses frameworks, né? No caso do React, não é framework, o React é lib, Lucas. O React não é framework. Ok, eu sei que o React não é framework, mas enfim, o benchmark tava comparando todos esses frameworks simplesmente para cuspir um hello world, tá? O quanto que levava, quanto tempo levava, qual que era o tamanho do corpo do HTML que era gerado. Só que tipo assim, quem escreveu o benchmark não era expert em todos os frameworks. Então, cara, quando isso é feito de uma forma que não é aberta, tu não pode confiar. Tem que ser open source para que vários experts naqueles frameworks implementem a melhor solução de Hello World naquele framework e tu teste isso com build, por exemplo, de produção e não development, porque muitos frameworks, quando tu tá fazendo em modo desenvolvedor, ele vai colocar vários overheads ali, de debugger, de várias coisas que outros frameworks podem não colocar, e isso pode afetar o teu benchmark. Mesma coisa aqui no Haskell. Quer dizer que aquele cara fazendo algo com Haskell de uma forma muito inteligente fez rodar 2 vezes mais rápido que o C? Quer dizer que o programador médio Haskell vai programar algo 2 vezes mais rápido que o C? Não quer dizer. Isso não é desconsiderar o trabalho de Penner. É uma impressionante demonstração dos pontos fortes de Haskell. Mas é um bom exemplo de como Insight pode distorcer a análise. Seria fácil ler seu artigo e sair acreditando que Haskell é genuinamente mais rápido que C, perdendo completamente o fator de confusão. Devo deixar claro que esse problema não está confinado a uma linguagem específica. Cara, quer ver um outro exemplo? A gente teve rinha de compiladores, e eu fiquei até muito bem na rinha de compiladores, cara, sendo que, né, não é nem a minha área, é muito longe de ser a minha área. E se tu for ver o que eu escrevi um interpretador em JavaScript pro rinha.
Sim, mas se tu for ver lá o meu interpretador, o que ele faz, basicamente ele tem aqui o MathPool, MathKey e tem o Interpreter, tá? No meu Interpreter, o que eu fiz foi usar um insight. Eu sabia que para fazer o benchmark da rinha, para ver qual compilador ou interpretador era mais rápido, o que eu fiz ao interpretar essa árvore aqui de syntax tree que eles tinham nos dado, é verificar se alguma função se chamava fib. Porque se eles estivessem aplicando Fibonacci para ver qual que era o computador interpretador mais rápido, o meu interpretador ia ganhar muita vantagem. Por quê? Porque eu praticamente implementei a forma mais rápida de implementar Fibonacci. Se tu tá confuso sobre isso, vê esse meu vídeo aqui, ó. Algoritmo balisticamente veloz, o de 1, onde eu implementei o Fibonacci de várias formas. Se eu não me engano, eu fiz em Mojo. Então eu fiz usando o Fly. E pessoal, eu tô usando aqui também, cara, um negócio que vocês podem acompanhar, que tem vários vídeos ali, várias aulas gratuitas, que eu criei um curso algoritmo e estrutura de dados, tá? Tem 17 aulas. E isso é uma funcionalidade nova que tem no YouTube. Tu pode ali criar um curso e basicamente uma playlist. Então vocês me perguntam, Lucas, tu só fala de carreira, só fala de review de currículo, tu não fala de código? Cara, eu tenho várias aulas de código. Então dá uma olhada ali na aba curso e ali tem vários vídeos sobre isso. A maioria deles é para membros, mas tem vários deles que são públicos. Voltando pro artigo, programadores especialistas em C argumentam que não precisam de segurança de memória. Clojuristas especialistas argumentam que tipos estáticos não os ajudariam, e etc. Independente dos outros méritos de seus argumentos, todos eles estão argumentando da perspectiva de um especialista. Exato. Quando a gente fala assim, migrar para Rust seria mais seguro, é porque o Rust é mais seguro que o C? Não. É porque o programador médio em C comete mais erros que um programador médio em Rust quando se trata de segurança de memória. É por conta disso. Especialistas são mais facilmente capazes de contornar problemas. E aqui entra também a questão, né, cara? Hoje em dia, a galera não quer mais ser especialista. A galera quer ser generalista, né? A galera quer aprender de tudo um pouco. Quer usar o Cursor AI e deixar ele programar pra ti. Então, talvez sim, talvez a gente devesse buscar coisas que não precisam de um especialista para serem seguras, como um Rust. E aí tu pode discordar de mim nisso, claro que eu tô dando um exemplo aqui, mas é só uma visão geral, né? De como a tendência tá dessa nova geração de programadores. Isso não significa que seus argumentos sejam errados, nem significa que eles não devam confiar em seus insights. É apenas algo sobre o qual temos que estar consciente. E eu acho que é o seguinte, cara, a gente deve continuar produzindo esse tipo de conteúdo de especialistas, porque talvez a gente pudesse elevar a barra do dev médio, né? Ao invés de tentar buscar guardrails, tentar buscar, por exemplo, como é que se fala, meu? Esqueci como é que se fala. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, muitas vezes é mais fácil ou melhor tu pregar pra tu encontrar uma forma mais rápida de corrigir um bug em produção do que tentar proibir bugs em produção colocando guardrails, que seria, por exemplo, o teu commit, pre-hook commit, commit pre-hook do Git. Entendeu o que eu quero dizer? Entendeu o que eu quero dizer. Então, pra concluir aqui esse yada do fim, sou atraído por essa distinção porque sinto que nossas discussões sobre código inteligente são muito restritas. Enquanto a inteligência pura é algo que devemos desencorajar, a inteligência perspicaz parece algo que deveríamos abordar de forma diferente. É algo que geralmente é necessário para fazer as coisas funcionarem e que pode ser melhor do que o código chato equivalente. É importante observar o uso do insight, bem como as restrições. Então, o uso do insight seria tu usar, por exemplo, ali os 120 anos de idade, utilizar aquele valor que tu considera como sendo chave primária para outras coisas na tua aplicação, esse tipo de coisa. Então, bem como as restrições contextuais que tornaram o uso do insight possível e o que acontece se elas mudarem. As pessoas obtêm algum insight básico à medida que desenvolvem expertise em algo, mas não sei se você pode ensinar insight além disso. Meu instinto diz que não, mas acho que estou errado aqui. Tá aí, o artigo sobre código inteligente versus código perspicaz, cara, e nos faz pensar sobre muita coisa, né? Nos faz pensar, por exemplo, sobre os benchmarks que a gente vê por aí, se eles estão sendo feitos por um especialista, que é especialista em apenas um daqueles itens do benchmark. Outra coisa, nos faz lembrar, que tu pode ser inteligente utilizando um insight do teu projeto, mas tu tem que cuidar na hora de documentar isso para que, caso o teu projeto, a tua regra de negócio mude, os teus workaround não, mas os teus hacks de inteligência para deixar o código mais eficiente, eles também
mudem. Não contigo, que tu sabe essa informação, porque foi tu que escreveu o código, mas como que um colega teu daqui a 2 anos, ou tu mesmo daqui a 2 anos, pode lembrar do porquê que tu usou aqueles valores pra chegar naquele algoritmo, naquele resultado daquele algoritmo. Então tá aí. Pare de escrever código burro, cara, que muitas vezes é o código inteligente, né?